tempo de restituição que Ele está fazendo na minha vida, pela oportunidade, pela confiança que Ele tem depositado em mim a cada dia. E louvo a Deus por isso. Hoje, eu queria trazer uma palavra de reflexão à igreja sobre santidade. Tem me incomodado muito o coração a santidade. Eu tenho lido, tenho buscado entender sobre santidade. E eu vou usar como versículo-chave 1 Pedro. Mas eu queria convidar a igreja a sentar antes da gente estar lendo o versículo inicial. Eu queria fazer uma pequena reflexão em cima disso. O mundo anda triste, a humanidade triste, as pessoas têm se matado, filhos matam pais, pais matam filhos. Relacionamentos hoje, quando acabam, a parte que está insatisfeita mata a outra, ao invés de tentar reconquistar. Parece que quanto mais as pessoas têm medo da morte, mais as pessoas matam uns aos outros, se matam, e com isso todos vão morrendo. As igrejas estão vazias, o povo de Deus está com medo. O povo de Deus hoje está com medo. E aí vem aquela pergunta, mas você pode estar perguntando aí, o que tem essa tristeza toda a ver com santidade? Isso eu vou te responder um pouquinho mais à frente. Eu queria entender primeiro esse conceito da palavra santidade. Quando a gente fala de santidade, uns pensam em pessoas especiais com uma maneira de falar, uma postura, um tom de voz que passa uma santidade. Para outros, a santidade faz lembrar aquelas estatuazinhas de santo que, pela criação da maioria de nós, foi associado santo a uma imagem de madeira, de gesso, seja lá o que for. Em outras culturas, associam a divindades, sol, lua. E alguns associam até a pureza de algumas pessoas. Mas o que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos fala a respeito de santidade? Eu acho que essa é a reflexão que cabe a nós. A tradução do hebraico no Antigo Testamento diz que essa palavra era usada para piedoso ou separado. Já no grego, a tradução para o grego, na época do Novo Testamento, diz que essa palavra era uma referência à comunidade cristã, ao povo de Deus. E olha que interessante. Indicava a chamada e o estado do crente cristão. Como ele estava em relação àquela chamada. Chamada para uma nova vida. Chamada para uma nova direção, para um novo rumo, para uma mudança. E como estava a manutenção desse chamado, estado em que se encontrava, seguindo esse chamado para uma vida separada ou não. Porque se você for parar para pensar, do que adianta conhecer e não viver? Do que adianta conhecer e não aplicar? Vida com Deus não existe sem relacionamento com Deus. É fato. Eu não posso ter vida com Deus se eu não me relaciono com Ele. Eu não posso só conhecer a palavra e não viver a palavra. E eu não consigo viver a palavra se eu não conheço a palavra. E sem santidade não tem relacionamento com Deus. Nós servimos a um Deus santo. E nós precisamos ser santos para nos relacionarmos com esse Deus. Agora, entenda bem uma coisa. Santidade não é sinônimo de perfeição, de pode, não pode, está certo, está errado, Deus está ali anotando, errou. Não, não é isso. Santidade é sinônimo de separação. Santidade é sinônimo de uma vida separada para adorar,
para agradar a Deus, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com o falar. Acredito que muitos de vocês conheçam essa definição, ou definições até melhores, inúmeras outras definições para a santidade. Mas o que cabe a nós hoje não é só entender a definição, mas principalmente a aplicação dessa definição de santidade em nossas vidas. O que Deus espera para nós. Agora sim, eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 14 ao 16. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Deus amado, essa é a tua palavra, Pai. Tem misericórdia da minha vida, fala ao meu coração, Senhor, fala ao coração da tua igreja. Que teu Espírito Santo de Deus possa conduzir tudo aqui, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Essa carta foi escrita por Pedro aos gentios que haviam se convertido e estavam em Roma sendo perseguidos, morrendo, sendo decapitados, queimados vivos, cortados ao meio. Ela tinha o intuito de encorajar os cristãos a terem uma vida separada, santa e consagrada a Deus, para em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus, receberem graça e através da graça se manterem firmes em meio a toda e qualquer circunstância. Assim somos nós. Assim somos nós hoje, vivendo em tempos difíceis, em tempos de tristeza, em tempos de pandemia, em tempos de morte, em tempos de violência, em tempos de maldade. O ser humano é mau, o mundo é mau. Assim somos nós. Para que possamos ter essa vida santa, separada, precisamos consagrá-la a Deus. Viver um relacionamento verdadeiro e único com Deus. Para assim podermos olhar para o alto e não para as circunstâncias. O primeiro passo para viver essa santidade é entendermos que ter a vida separada é necessário, porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Somos cidadãos dos céus. O nosso tesouro, como a nossa felicidade, não está aqui. Ela está no que é eterno. Mas, infelizmente, muitos de nós vivem uma busca de prazeres, do ter, do possuir, e esquecem e deixam para depois o que é eterno, que é o que mais importa. Não que nós não possamos ser felizes aqui, que não possamos conquistar, ter, sonhar, almejar, melhorar, não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que realmente importa é o que Deus tem separado para nós. É a glória, é o futuro, é a vida eterna. Tudo que nós conquistarmos, tudo que nós somos, tudo que nós tivermos, vai perecer. Mas o que é eterno, não. Eu não sei se você se lembra desse versículo de 1 Coríntios, não precisa nem abrir a sua Bíblia, eu deixei separado aqui, não está no PPT, mas Paulo nos avisa isso, de uma forma simples e direta, como ele costumava fazer. Se a nossa esperança está em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja bem, a palavra, acho que tem uma palavra-chave aqui, que é o apenas. Ou seja, a nossa esperança, nós podemos ter esperança em Cristo para essa vida,
para conquistar, para crescer, para almejar, para ter, para possuir, como eu falei, podemos. É lícito. Mas se for apenas isso, a nossa esperança estiver apenas nisso, nós somos os mais infelizes dos homens. Por quê? Porque tudo isso é perecível. E a nossa esperança tem que estar no que é eterno. No versículo 14 do texto que a gente leu, veja só como ele se relaciona, como é interessante isso. Quando buscamos a mudança de vida, a conversão, vivendo de forma santa, olha lá. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O versículo 14. Se hoje eu tenho uma vida santa e separada, eu consigo obedecer. Eu consigo não me amoldar àquilo que me trazia prazer antes. Aquilo que antes me atraía, deixa de me atrair. Eu consigo mudando. Eu consigo ir mudando as minhas prioridades. Aquilo deixa de ser tão valioso para mim, de tomar tanto meu tempo. Eu não digo aqui só de bens materiais, mas eu falo muito do tempo também. Tem muitas coisas que nos tiram da presença de Deus que não são bens, que não é pecado, que são coisas lícitas. São lícitas, mas nos tiram da presença de Deus, nos distraem, tomam um tempo que é precioso. O que a gente tem de mais precioso hoje na nossa vida? Não é o dinheiro, não é casa, carro, tudo que a gente possa possuir. É o nosso tempo, porque o tempo a gente não pode comprar, o tempo não volta atrás. E às vezes a gente deixa de dar esse tempo, de usufruir desse tempo com Deus, para perder em coisas lícitas, que a gente poderia fazer, mas de repente não com tanta intensidade, que não tomasse tanto tempo da nossa vida. No versículo 15, repare que ele fala, bem interessante, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em tudo que fizermos. Por que em tudo que fizermos? Não dá para excluir nada. Não dá para excluir. Às vezes nós nos preocupamos com coisas grandes. Vamos botar entre aspas, com grandes pecados. Não existe pecado pequeno ou grande. Mas existe uma consequência grande para determinado tipo de pecado e uma consequência menor para outro tipo de pecado. Então vamos classificar assim. Então a gente se preocupa muito com aqueles pecados que têm uma consequência maior e a gente deixa passar, a gente abre brecha na nossa vida com coisas menores, que têm consequências menores. Mas sorrateiramente, sutilmente, vão entrando na nossa vida, vão tomando. Infelizmente, o pecado faz parte das nossas vidas. Nós vamos pecar até morrer. Mas a grande sacada, eu acho que Deus deixa para nós assim, que é muito interessante, a grande reflexão é que por maior que seja a consequência do pecado, ou por menor que seja a consequência do pecado, por maior que seja o teu afastamento de Deus, por maior que seja o teu problema, a tua distração, qualquer coisa que te afaste da presença de Deus, a distância para voltar a Deus, a distância para percorrer, para chegar até Deus novamente, a se aproximar de Deus, é a distância de uma oração. Apenas uma oração. Basta confessar, se arrepender, orar e abandonar o pecado. E abandonar aquilo que te distrai, aquilo que te atrapalha, sendo lícito ou não. Uma oração de distância. Porque o que Deus quer é um coração quebrantado, contrito, arrependido. É isso que Ele quer. Não é o sacrifício, não é isso. É um coração arrependido e contrito. Então, a uma oração de distância, a gente alcança Deus
a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente abandona e a gente volta. A gente segue o caminho novamente. Agora, é preciso ter muita atenção, porque às vezes a gente cai num ciclo de pedir perdão e pecar. Pecar e pedir perdão. Principalmente naqueles que têm as consequências menores. Ou que a gente acha que as consequências são menores. E aí a gente entra numa coisa mecânica que a gente pede perdão e aí peca de novo. A gente peca e pede perdão. E o pedir perdão se torna tão mecânico quanto o pecado. E aí aquela coisa esfria, o seu coração vai endurecendo e o pecado vai tomando conta. E às vezes a gente pensa assim, pô, mas aí como é que eu faço? Como é que é isso? Como é que fica? É simples. Há uma oração de distância. Não é o pecado que nos afasta de Deus. Porque, como eu disse, nós vamos pecar sempre. Somos pecadores. Mas é o viver no pecado que nos afasta de Deus. O viver no pecado nos tira da santidade. Sem santidade eu não me relaciono com Deus. Uma coisa leva a outra. Uma coisa puxa a outra. Às vezes eu até me questiono se o grande problema nosso é o pecado ou somos nós mesmos. Porque existe uma vida cristã. Não existe uma vida cristã que nos permite viver em paz e tranquilidade, viver a prosperidade de Deus. Mas às vezes a gente cai no pecado. E a gente insiste em cair no mesmo pecado. Na verdade, não existe vida cristã sem luta pelo pecado. Mas existe sim vida cristã sem estar acorrentado pelo pecado, preso pelo pecado, escravizado pelo pecado. E aí eu penso muito e eu acho que o problema do homem não é o pecado em si. Eu acho que o nosso problema não é o pecado. O nosso problema é a falta de santidade. A falta de santidade nos tira da presença de Deus e nos permite sentir prazer no pecado. Porque não pecar é uma coisa, mas eu acho que o segredo de tudo é não sentir prazer em pecar. É saber que aquilo vai entristecer o coração de Deus. É me incomodar com aquilo a tal ponto de não sentir prazer, de querer realmente abandonar, de ter um coração quebrantado, de me quebrantar diante de Deus. E só com a santidade é que a gente consegue deixar de ter prazer de pecar. 1 Pedro, voltando ao nosso texto base, versículo 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Está de forma imperativa, vinda de um Deus santo. Sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é uma conduta, uma forma de agir, eu volto a repetir. Santidade não é o certo, o errado, não é o pode, não pode. Santidade não é uma conduta. Santidade é o profundo desejo de agradar a Deus com a nossa vida, com os nossos atos, com as nossas atitudes. Abre sua Bíblia, por favor, no Salmo 26, versículo 2. Salmo 26, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: sonda-me, examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Em outra versão, na NVI, ele começa com sonda-me. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina meu coração e a minha mente. Sondar é investigar algo que os olhos não veem. As sondas são usadas debaixo da terra, são usadas dentro de nós para enxergar coisas que os nossos olhos não veem. Davi se coloca diante de Deus, pedindo a Deus para investigar
de forma cautelosa, minuciosa, aquilo que os olhos humanos não veem, no íntimo dele, para ver o que não é exposto. Ele se quebranta diante de Deus. E mais do que isso, ele vai além, ele pede a Deus para provar. E por quê? Provar, quando você prova um alimento, a pessoa pode dizer, ó, esse alimento é salgado, esse alimento é doce, mas você quer provar, porque você quer ter a sua experiência. E Davi, ele pede a Deus, sonda-me, Senhor, e prova-me, porque ele quer aprender através da experiência dele, vivida por ele, de acordo com aquilo que Deus fala. E ele pede, sonda meu coração, sonda a minha mente, ou seja, sonda as minhas emoções, sonda o meu raciocínio, sonda o meu intelecto, os meus pensamentos, tudo. A intenção de Davi aqui é realmente se rasgar diante de Deus, é se colocar em prova. Davi pede a Deus que examine o coração, os pensamentos e o que o prove. Por quê? Ele queria ser testado, ele queria ser refinado, ele queria, acima de tudo, ser purificado, santificado. Ele queria deixar para trás qualquer coisa que ele mesmo talvez não visse dentro dele. E ele se coloca diante de Deus, se quebranta e pede a Deus que faça isso, que o ajude a chegar nisso. Todos nós somos amados por Deus. Mas será que todos nós amamos a Deus da mesma forma, a ponto de querermos ter uma vida santa, separada? Eu não sei. Eu não me preocupo com isso, porque na verdade a gente não tem que se preocupar com quanto cada um ama a Deus. A nossa preocupação deve ser em agradar a Deus com a nossa vida, com uma vida santa e de obediência, separada. Voltando lá no versículo 14 de 1 Pedro, olha o que diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Como filhos obedientes, obediente à palavra, seja santo em tudo o que fizer. Não há espaço para brecha. Eu estava vendo um pregador falar sobre a mão. O nosso dedo polegar é o dedo mais importante, porque ele dá a pegada, dá a firmeza da pegada da nossa mão. Se você tira o polegar, com os 4, você deixa cair muita coisa. Você até para pegar um copo d'água vai ter dificuldade. É um dedo, talvez seja o mais importante, o indicador junto com ele, aqui o dedo médio, que fazem. Então, se vocês fazem essa pegada, se você for levar por ordem de importância, o mindinho é o que menos tem importância. É o que menos vai te atrapalhar se você perder. Aí eu te pergunto, por quanto você cortaria o teu dedo mindinho? 1.000? 2.000? Arrancaria ele fora? 100.000? 1 milhão? 10 milhões? Aí vai levantar um irmão lá atrás e vai falar assim: nós somos templo do Espírito Santo. Não tem valor que pague. Para Deus é assim também. Abra lá em Mateus 18, 8 e 9. Deus ia concordar com esse irmão que falou: meu corpo é templo do Espírito Santo. Mateus 18, versículo 8 e 9. Se a tua mão ou o teu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as 2 mãos ou os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora.
É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Ué, mas Deus manda cortar para que a gente entenda, isso é uma metáfora, mas que a gente entenda o valor que tem a santidade para Deus, o peso que tem a santidade para Deus, que diz que é melhor que a gente perca um pedaço de nós do que a gente seja conduzido pelo pecado por essa pequena parte. E por quê? Porque isso daqui nada importa. Na verdade, nenhum desses dedos vão conosco para a nossa vida eterna. Isso é terreno, isso passa. A gente não pode agregar valor a nada que está aqui. Para viver uma vida em santidade, o nosso desejo maior tem que estar no que é eterno, no que Deus tem para nós, na eternidade, no que não é perecível. Somos peregrinos aqui, somos cidadãos do céu, estamos aqui de passagem. Guarda isso no teu coração. Eu procuro guardar isso no meu coração porque às vezes é difícil. E aí me vêm tantas perguntas. Eu falo, nossa, olha o valor que a santidade tem para Deus. Eu tenho uma característica de me questionar muito a todo tempo e de me cobrar. E aí, a primeira coisa, quando eu vejo um raciocínio, uma metáfora dessa, o que Deus fala ali em Mateus 18, nesses 2 versículos que a gente leu, eu falo, nossa, e minha vida? Será que a minha vida agrada a Deus? Será que a maneira como eu vivo, o que eu entendo que eu estou fazendo para agradar a Deus, realmente agrada? Por que tanta pergunta, né? Por que tanto questionamento? Porque a vida em santidade, ela não nos leva a merecer nada. Nós não merecemos nada. Mas sim, ela nos leva a uma comunhão com Deus, ela nos leva a uma comunhão que nos permite viver em santidade. É um ciclo. A vida em santidade me leva à comunhão com Deus e a comunhão com Deus me leva a uma vida em santidade. Um alimenta o outro. Eu não consigo ter uma vida em santidade se eu não tiver comunhão com Deus. E eu não consigo ter comunhão com Deus se eu não tiver uma vida em santidade. Uma coisa alimenta a outra. É um ciclo. E esse ciclo, ele só depende de nós para acontecer. Porque a parte de Deus é garantida. Deus é fiel. A parte dele está na palavra. Tá. Não sou eu que estou dizendo. Está na palavra. Salmos 25. Abre sua Bíblia para ler comigo. Salmo 25, versículo 12. 12 a 15. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Temer. Temer é sinônimo de preocupar-se, é sinônimo de respeitar. O homem que respeita ao Senhor, que teme ao Senhor, mas temer também é sinônimo de ocupar fortemente o espírito a respeito de alguma coisa. Então, o homem que ocupa o seu espírito, que alimenta o seu espírito com o temor do Senhor, a esse ele instruirá. Ele instruirá. Instruir, formar o espírito de alguém com lições e conhecimento. Quer algo melhor do que isso para viver em santidade? Precisa de algo a mais do que isso? E na sequência ele ainda diz: na prosperidade repousará a sua alma. Prosperidade para Deus não é a mesma coisa que para nós.
Mas prosperidade para Deus é alcançar a paz, o shalom, a paz que excede todo entendimento, a paz que nos faz estar felizes, a paz que nos livra do medo, a paz que nos livra de toda a maldade do mundo, a paz que nos livra de toda essa tristeza do mundo. A santidade nos dá essa paz. A vida em santidade nos dá essa paz. Intimidade. A intimidade do Senhor é para que os temem, para os que o respeitam, para os que alimentam seu espírito com a palavra do Senhor. Intimidade é um local em que há tranquilidade e aconchego. É um lugar em que a gente encontra a paz que excede todo o entendimento, a paz que nos leva à santidade. Elevar são as palavras-chave desses versículos, no meu entendimento. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço ou da armadilha. Elevar, levar de cima para baixo. Se os meus olhos se elevam, estão fixos em Deus, as circunstâncias não me atingem. Eu vivo em santidade, eu não me distraio, eu não abro brecha para o pecado, eu sigo na direção que eu tenho de seguir, no alvo. Só Deus, só a graça. A resposta à pergunta inicial, do porquê tanta tristeza tem a ver com santidade, é porque é simples. Porque não buscar a santidade nos afasta de Deus. Não buscar a santidade nos impede de nos relacionarmos com Deus. Foi tudo dito. A resposta da prova foi dita, está no gabarito. Basta prestar atenção e ler. O que aquela tristeza tem a ver com a paz? Não ter relacionamento com Deus não nos permite viver a paz do Senhor, o shalom, como foi dito aqui agora, em meio a toda essa tristeza dos últimos tempos. É simples. O manual nos foi dado, nos foi entregue, está aqui. Basta ler, meditar, procurar. Eu quero que você abra em Hebreus, para ver quanta coisa Deus deixou para nós de informação, de instrução, e que nós vivemos esse medo, essa tristeza, ou nós damos brecha para o pecado, ou nós falhamos, porque simplesmente não lemos, não meditamos, não buscamos na palavra, não nos alimentamos, não alimentamos o nosso espírito. Hebreus 10, versículo 19 a 23. O subtítulo que tem é o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Acho que não precisava nem ler. Bastava a gente agradecer a Deus por isso. A palavra de Deus diz assim, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão de esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quais são as palavras-chave, de novo, para ler isso? Irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Lucas, pode subir? Intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O sangue de Jesus, o novo e vivo caminho, o véu foi rasgado, o sacrifício que foi feito pelas nossas vidas. Versículo 22. Aproximemo-nos. É uma ação. Nós temos que ir a Deus, nos aproximar, buscar. Nós temos que dar um passo em direção a Deus. Nós temos que ir na direção de Deus. A santidade entrando aqui, com sincero coração,
em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, daquele que espera com fé na promessa de Deus. Pois quem fez a promessa é fiel. Como eu disse aqui, Deus é fiel. A palavra dele não falha. Cabe a nós pararmos de esperar o que Deus já fez. Deus já fez. Deus já fez. A santidade foi liberada na nossa conversão. Foi liberada por Deus. Mas a continuidade dela é conosco. Santidade não é ser, é estar. É estar santo, é estar separado. A qualquer momento, aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Santidade não é ser, é estar. Enquanto caminhamos buscando a santificação, nós somos libertos do poder do pecado. Porque nós estamos buscando, nós estamos nos quebrantando diante do altar de Deus. Nós estamos entregando as nossas vidas, entregando os nossos corações, nos rasgando assim como o salmista, como Davi fez. E ao final, quando estivermos no lugar eterno, seremos libertados da presença do pecado. Por isso, meu irmão, eu te convido a, junto comigo, nós tomarmos posse a cada dia do que Deus tem para a nossa vida, buscando essa santidade, buscando esse relacionamento. O Ministério de Louvor vai estar tocando uma canção em que fala muito ao meu coração e que em vários momentos de adoração a Deus, vários momentos de devocional, ela me quebrantou, me fez pensar e me posicionar diante de Deus. E eu te convido hoje a se levantar, a fazer desse louvor a sua oração, a fazer desse louvor um momento de adoração a Deus, de entrega a Deus, de quebrantamento. Se hoje tem alguma coisa na tua vida que te distrai, quer seja lícito, quer seja uma coisa boa, mas te distrai, te tira do tempo que você poderia estar com Deus, eu te convido, coloca diante de Deus hoje, coloca diante do altar de Deus. Se é pecado, entrega. Lembre-se que a distância é de apenas uma oração. A distância é de apenas uma oração. Basta confessar, se arrepender, abandonar e seguir. Deus é fiel. Guardemos a promessa de Deus em nossos corações.